Olá, galera da turma EJA 2. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de biologia. Não esqueça, acesse o caderno de orientações do Aplixe para o teu primeiro bimestre, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Nós falamos em outra passagem o que é a biodiversidade, que são as diversas formas de vida que existem no nosso planeta. Só que quando nós olhamos o nosso planeta, nós vemos diferentes seres vivos, como nós estamos vendo na nossa figura as planárias, como nós estamos vendo os pinguins, nós podemos ver bactérias, nós podemos ver a nossa abelha. São seres vivos, mas por que consideramos esses seres tão diferentes como seres vivos? Porque todos eles vão possuir características gerais, quer dizer, são características que, independente do tipo de ser vivo que for, ele vai possuir. Quais são essas características? Eles vão possuir composição química, vão possuir células, material genético, reação a estímulos ambientais, a sua nutrição, metabolismo, reprodução e hereditariedade, e uma adaptação e seleção natural. Essas características são características que todos os seres vivos precisam ter. Eu e você também passamos por todas essas características. Vamos estudar cada uma delas. Na composição química, nós vimos que os átomos se unem para formar as moléculas. Então, no nosso organismo, por exemplo, nós temos átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre. Quais moléculas que nós possuímos? Nós possuímos moléculas de água, de sais minerais, de carboidratos, de proteínas, de lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos. Todas essas substâncias são químicas, substâncias químicas. Então, todo ser vivo possui uma composição química. Todo ser vivo ele é constituído de células, mas nós podemos diferenciar os seres vivos. Por exemplo, se esse ser vivo é uma bactéria, ela é constituída por apenas uma célula. Então, ele é um ser vivo? Sim, mas um ser vivo unicelular. Nós, como outros seres vivos, possuímos milhares de células. Então, nós somos seres vivos e, por termos milhares de células, nós somos considerados pluricelular. Todo ser vivo também tem o seu material genético dentro da célula. E esse material genético ele pode estar solto na célula ou pode estar guardado dentro do núcleo. Se esse material genético estiver solto na célula, ele é chamado de procarionte. Se o material estiver guardado dentro do núcleo, esse ser vai ser chamado de eucarionte. E o que é esse material genético? Bom, o material genético ele pode ser o ácido desoxirribonucleico. Repete aí, que eu quero ver. Ácido desoxirribonucleico. Isso. Esse é um ácido que é formado por duas fitas de cromossomos com suas bases nitrogenadas. Então, esse material é o ácido desoxirribonucleico. E nós também podemos ter um material genético chamado de ácido ribonucleico. Esse ribonucleico ele é formado por apenas uma fita. E esta fita vai determinar as suas características hereditárias. Esse material genético é o que se passa de pai para filhos. E ele pode ser chamado de ácido desoxirribonucleico, ou se você quiser, DNA, e ácido ribonucleico, ou RNA. Todo ser vivo tem reação a estímulos ambientais. Provavelmente você já viu falar da mimosa púdica, talvez você já até tenha tocado. São esses pequenos vegetais que vão estar sofrendo um fechamento das suas folhas quando há um toque. Então, eles têm uma reação a estímulos ambientais. Quando eles têm esse estímulo, eles rapidamente se fecham. Você também já deve ter escutado falar em plantas carnívoras. Bom, a planta carnívora, ela não vai ver um inseto e vai
se aproximar do inseto. Não. O inseto precisa entrar nesta planta carnívora, tocar aqui no meio, aonde ela tem um ponto de sensibilidade. Quando qualquer coisa toca neste ponto de sensibilidade, independente de ser inseto, uma folha, poeira do meio ambiente, ela vai se fechar. Por quê? Porque é uma reação, é um estímulo que ela tem ao ambiente em que ela está colocada, ok? Todo ser vivo precisa de nutrientes e esses nutrientes ele vai obter através da nutrição. Em relação à nutrição, nós vamos ter dois tipos de seres. Seres chamados de autotróficos. São seres que produzem o seu próprio alimento e retiram as substâncias necessárias do solo e fazem um processo chamado de fotossíntese. Por exemplo, a batata que nós comemos, a cenoura, a cebola, o alho, o pimentão, a maçã, a melancia, são todos seres chamados de autotróficos. Eles produzem os seus próprios nutrientes. Mas nós temos seres, como nós, que somos chamados de heterotróficos. O que são esses seres? São seres que se alimentam de outros seres. Tá? Então, nós precisamos nos alimentar de outros seres para que nós possamos obter esses nutrientes. Mas, quando eu olho, por exemplo, esta imagem, né, dele formando um grande sanduíche, ele vai ter ali nesse sanduíche muitos nutrientes, ele vai estar se alimentando porque ele é um heterotrófico. Só que esses alimentos precisam sofrer o que nós chamamos de metabolismo. E o que é metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações que acontece no seu organismo a partir da sua nutrição. Por exemplo, vamos observar aqui neste desenho que contém um monte de retângulos. Vamos supor que a sua alimentação tenha sido isso aqui, um pedaço de chocolate, ok? Só que este pedaço de chocolate, ele não pode entrar no teu corpo, ou melhor, ele não pode entrar no teu sangue deste tamanho. Então, o que vai acontecer no seu organismo? Vai acontecer uma quebra. Cada pedacinho vai ser quebrado. Cada pedacinho vai ser separado. Esse processo de quebra, este processo de separação de cada pedacinho, ele recebe o nome científico de catabolismo. Então, catabolismo é quando há uma quebra de todas essas moléculas do nosso organismo e essas moléculas, então, vão estar sendo separadas. As moléculas vão estar sendo separadas no nosso organismo. Mas o que acontece quando essas moléculas, então, estão separadas no nosso organismo? Nosso organismo agora vai poder utilizar essas moléculas separadas? Sim, algumas moléculas poderão ser utilizadas separadas, mas normalmente o nosso organismo não utiliza essas moléculas separadas. O que ele faz? Ele forma dentro de você as moléculas, então, que ele necessita. Então, por exemplo, ele vai pegar essas moléculas que sobraram aqui, esses átomos que foram separados, e ele vai transformar agora em uma outra molécula, a molécula que ele necessita, ok? Este processo de formação de novas moléculas é o processo que nós chamamos pelo nome de anabolismo. Então, anabolismo vai ser o processo de formação de novas moléculas. Entendam que metabolismo, ele precisa de catabolismo, quebra, e anabolismo, de formar novas coisas dentro de você. Com isso, nós mantemos o equilíbrio do nosso corpo, o que nós chamamos de homeostase, ok? Em relação à reprodução, todos os seres vivos precisam se reproduzir de alguma maneira. A reprodução não tem nada a ver com o ato sexual, mas a reprodução é a perpetuação da espécie. E existem tipos diferentes. Por exemplo,
existem reproduções que são chamadas de assexuada. Que reprodução é essa? A reprodução onde um ser, somente, sem ser macho ou fêmea, ele se reproduz sozinho. No caso das bactérias, por exemplo, elas sofrem bipartição e aí formam células filhas. Você já viu uma estrela do mar, com certeza. Mas você sabia que a estrela do mar, ela sofre um processo de reprodução chamado de fragmentação? Quando você corta um braço da estrela do mar, aquele local onde o braço foi cortado vai se formar um novo braço. E o bracinho que separou vai se formar uma nova estrela do mar. Portanto, agora ocorreu uma reprodução. Houve ato sexual? Não. Então, é uma reprodução assexuada. Precisou de macho e fêmea? Não. Então, é uma reprodução assexuada. A reprodução sexuada não precisa também de ato sexual, mas precisa que haja o macho e a fêmea. Ou é preciso que haja as células reprodutoras masculinas e femininas. Célula reprodutora masculina, espermatozoide. Célula reprodutora feminina, o óvulo. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, é o que nós chamamos de fecundação. E essa fecundação, ela pode ser externa, quando ela acontece no meio ambiente, como, por exemplo, os peixes. O peixe macho solta os espermatozoides na água, o peixe fêmea solta o óvulo e a água providencia o encontro dos espermatozoides com o óvulo. Os peixinhos que vão nascer nunca saberão quem são seus pais e suas mães. Então, foi uma fecundação externa, aconteceu fora do corpo da fêmea. A fecundação interna é aquela que acontece no interior do corpo da fêmea, como a nossa reprodução, por exemplo. A nossa reprodução é uma reprodução sexuada de fecundação interna. Acontece dentro da fêmea. Hereditariedade. O que é essa palavra? Essa palavra significa que nós passamos para os nossos descendentes algumas heranças. Não necessariamente heranças materiais, casa, carro. Não. Esta herança são características que os pais possuem que passam para os seus filhos. Podem ser características boas, mas também existem características ruins, como são doenças hereditárias. Mas a hereditariedade, então, para que ela ocorra, vai precisar que haja o nosso DNA, o ácido desoxirribonucleico, porque é neste ácido, através dos cromossomos, é que vai estar contido todas as nossas características. Se você é alto, se você é branco, se você é baixinho, se você tem a pele negra, se tem cabelo enrolado, se tem o narizinho mais largo, se tem uma orelha maior, se tem os olhinhos puxados, se você tem fígado, se você tem rins, se você tem pulmão, se você tem coração, se você tem cérebro, todas essas características que você possui, externas ou internas, chegaram até você através do DNA. DNA do seu papai, DNA da sua mamãe, se uniram e formaram você então, ok? Todo ser vivo precisa de uma outra característica que é chamada de adaptação. Nós precisamos nos adaptar ao meio ambiente, nos adaptar a determinadas situações. Por exemplo, agora, com a Covid, os seres humanos estão precisando de uma adaptação. E qual é a nossa adaptação? É usar a máscara, é ter um distanciamento, é higienizar as nossas mãos, se não possível lavar, sempre usar o álcool em gel. Isso são motivos de adaptações que nós vamos fazendo. E aí nós observamos isso quando nós vemos os lagartos, por exemplo, que eles conseguem mudar de cor de acordo com o ambiente. Então, você vê na figura que quando se aproxima dele um óculos rosa, a sua pele vai se tornando toda rosa para que ele possa se camuflar diante do ambiente. Se coloca um óculos verde, ele volta a ser verde, para que ele possa então se disfarçar e não ser predado por algum predador que esteja no meio ambiente. E um outro ser que se adapta muito bem são as baratas, que estão aí já há milhares de anos e provavelmente
A nossa espécie humana vai se extinguir e as baratas ainda continuarão, porque elas vão se adaptando através de mutações que elas sofrem no seu DNA. Ok? Bom, então você vai ler o seu caderno de orientações do primeiro bimestre, da página 9 até a página 11. Ali vão estar contido todo esse texto que eu falei aqui para vocês, ok? Até mais, se cuidem e fiquem bem.